Depois da vitória do Fluminense contra o Al-Ahly, muitas análises sobre a quantidade de finalizações do time egípcio, os contra-ataques cedidos pelo Fluminense, e as pessoas começam a fazer uma projeção para sexta-feira, quando o Manchester City deve ser o adversário tricolor na final, pegando os problemas da execução da proposta do Diniz no jogo de ontem. Será que estão exagerando nisso? Será que isso está resvalando no desmerecimento da vitória do Fluminense na semifinal? Vamos falar desse difícil papel de quem analisa jogos, de quem se debruça na forma como resultados são construídos. Like no vídeo, se inscreva, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 150 mil inscritos no canal, ok? Vamos lá, vamos começar esse bate-papo então hoje aqui. Acompanhei ontem atentamente a semifinal. Esse jogo de semifinal de Mundial de Clubes, ele é historicamente muito complicado para o time sul-americano, para o time brasileiro, e de 2019 para cá só tem brasileiro indo para o Mundial de Clubes, porque existe um componente emocional muito pesado que envolve esse tipo de jogo, toda uma espera, toda uma ansiedade, principalmente em clubes que nunca estiveram nessa posição, nessa situação, e soma-se a isso o peso do favoritismo, que é algo cada vez mais discutido. Se você voltar 10 anos, 15 anos, não estou falando do ponto de vista histórico de um tempo muito grande, não estou. Não se aceitava a hipótese do brasileiro cair na semifinal. Não, absurdo, pelo amor de Deus. Semifinal do Mundial é o maior vexame do mundo. É muito pior do que você tomar 4, 5, 6 na final do Mundial pro europeu. Imagina, cair pro asiático, cair pro africano. Só que com o desenvolvimento desses outros centros do futebol fora da Europa e fora da América do Sul, nós vimos o fenômeno do encurtamento da distância. Então, quando ontem você olhava Fluminense e Al-Ahly e projetava equilíbrio, ninguém ia chamar você de maluco, a não ser alguém que ainda tem essa visão antiga, é uma visão que hoje está obsoleta, tá? Essa visão de que o sul-americano chega para tratorar qualquer time que passar na frente dele na semifinal do Mundial de Clubes. Visão de quem não viu todas as transformações ocorridas no futebol nos últimos tempos. Pega o trabalho tático do Al-Ahly, poucos times, não sei se poucos, mas alguns times no Brasil não têm o trabalho coletivo, não apresentam o nível de organização que o Al-Ahly apresentou no jogo de ontem. E por que eu falo apresentou no jogo de ontem? Porque eu não acompanho o Al-Ahly. Eu não vou chegar para vocês e dizer aqui, sou um profundo conhecedor, acompanho a Liga Continental lá da África. Não acompanho, não tenho nem tempo para isso. Então, quando a gente olha o Al-Ahly em campo, é raro a gente ter esse tipo de oportunidade de ver um jogo de 90 minutos do Al-Ahly, como já tinha sido na semana passada no duelo de quartas de final, quando eliminou lá o time do Benzema. A gente imediatamente faz aquela comparação, aquela associação. Caramba, no futebol brasileiro, hein? E esse time brigaria por G4, por G6, brigaria pelo título. A gente vai fazendo esse exercício, né? E tem gente que não entende, né? Tem gente que diz, esse tipo de comentário desmerece o trabalho que os caras fazem. Não, pelo contrário, enaltece, mostra que em termos coletivos a gente está talvez um pouco para trás. Não necessariamente de todos os africanos, mas para trás, diante do que se pratica de futebol no mundo. Eu acho que nós temos poucos exemplos no Brasil de trabalhos táticos, de trabalhos coletivos que coloquem nossas equipes num grau de competitividade aceitável para os padrões internacionais. O Al-Ahly me parece que está nessa galeria. Pode não ter o mesmo refino técnico, pode não ter a mesma quantidade de talentos, pode não ter o mesmo dinheiro para captar esses talentos, por mais que ele tenha um orçamento lá na casa de R$500 milhões. O orçamento de 2023 foi o maior da história dos caras, maior que o do próprio Fluminense, que girou na casa de 350, 360 milhões de reais por ano. Mas não é uma potência como o Manchester City é, financeira, como o Paris Saint-Germain é, e como outros clubes, como o Real Madrid é, como o Bayern de Munique é. Não é, mas compensa isso com organização, com a evolução do jogo.
Então nós não vemos o Al-Ahly jogar. A gente não precisa fazer esse exercício de, se o Manchester City jogasse aqui na Série A, hein, ele ia ser campeão com 100 pontos. Todo mundo sabe. É óbvio, a gente vê toda semana a Premier League e a Champions. Mas a gente não vê a Liga Egípcia. Então quando a gente faz essa comparação do futebol do Al-Ahly com o futebol que se joga aqui, muito pelo contrário, ninguém está desmerecendo o Al-Ahly. A gente está enaltecendo. A gente está vibrando com um trabalho que se mostra muito bom. E aliás, o técnico do Al-Ahly ontem foi muito duro na coletiva depois do jogo, com os erros individuais. Nosso time foi melhor, nosso time foi bem, mas é inadmissível perder as chances que a gente perdeu, e acho que ele está correto. Ainda mais para um clube que já carrega o fardo de ter chegado 9 vezes na semifinal do Mundial e ter fracassado em todas. Tudo bem, é muito difícil você ganhar do europeu, você ganhar do sul-americano, são centros mais fortes historicamente do futebol, mas 9 vezes, se eu não conseguir passar umazinha sequer, eu acho que tem que haver mesmo pressão, cobrança. Estamos falando do maior clube da África e eles vão se resolver lá. Então, feita essa introdução, quero falar do que foi o jogo e do que a gente viu de positivo e de preocupante na atuação do Fluminense, porque é um campeonato de 2 jogos, não acabou ontem. Então a análise de ontem, ela tem que ser feita olhando para sexta-feira, olhando para a final. O Fluminense jogou a semifinal pensando em chegar à decisão. Então, ignorar os riscos que a proposta de ontem, que a execução de ontem, os riscos que isso traz para o jogo de sexta-feira, é fazer uma análise capenga. Por mais que seja delicado falar sobre isso num momento de euforia, de vitória, e que possa parecer um desmerecimento a um feito que é chegar na final. É um feito. O Flamengo ano passado não conseguiu. O Palmeiras outro dia não conseguiu. E outros clubes na história do futebol brasileiro também não conseguiram chegar na final do Mundial. O Fluminense pela primeira vez jogou uma semifinal de Mundial de Clubes e avançou. Isso é fantástico. Isso é histórico. Isso é para comemorar mesmo. Isso é um grande feito. Teve bons momentos, teve virtudes, teve problemas. É o duro papel do analista. Antes de eu analisar o jogo, deixa eu lembrar que no primeiro comentário do vídeo tem o link para o IA Academy. Você que quer aprender sobre inteligência artificial e como trabalhar com ela no seu dia a dia, não é que a inteligência artificial vai fechar sua empresa, pelo contrário, ela vai te dar a possibilidade de ter um ganho de produtividade na sua empresa. Não é que a inteligência artificial vai acabar com a sua carreira, com a sua profissão, pelo contrário, ela vai ser uma aliada para te dar outras ferramentas, outras possibilidades de exercer a sua profissão com ganho de tempo, com ganho de eficiência. E no IA Academy você aprende a lidar com mais de 100 plataformas de inteligência artificial, entendendo o impacto que isso tem no dia a dia e como isso vai fazer você gerar dinheiro em 2024. O conhecimento que você vai adquirir no IA Academy é para ganhar dinheiro. Simples assim. Para ganhar dinheiro no teu negócio, no teu trabalho em 2024. Fazer dinheiro com a inteligência artificial trabalhando para você no dia a dia. O curso tem nota 4.9 na QIFI, que é uma das maiores plataformas de cursos online no Brasil, e está com novas matrículas abertas. Você clica no link que eu deixei no primeiro comentário, se torna um aluno do IA Academy e vai contar com benefício exclusivo. Só os meus inscritos vão ganhar, além de todo o conteúdo do curso, uma mentoria individualizada para tirar tuas dúvidas, para segurar sua mão no teu processo, uma mentoria individualizada com professores do IA Academy. É só clicar no link, aproveita, semana de Natal, primeira turma, primeiro lote dessa nova turma está aberto, aproveita, o link está no primeiro comentário do vídeo. Vamos lá, 13 finalizações do Al-Ahly no primeiro tempo. Coisa pra caramba, muita coisa. Inúmeros contra-ataques, o Fluminense teve a posse de bola acima da casa dos 60%. Verdade que acertou a trave 2 vezes em 2 finalizações do Arias. Seriam 2 belos gols, especialmente o primeiro. O segundo tem um desvio no zagueiro que muda a trajetória. Mas as chances de perigo foram do time egípcio. Muitas chegadas ao gol, muitos contra-ataques e falta ali de pontaria, enfim, de uma taxa maior de conversão para tudo aquilo que criou no primeiro tempo. O Fluminense deu muitos espaços aos contra-ataques do Al-Ahly no primeiro tempo. Soube se defender, Felipe Melo fez uma excelente partida, Fábio fez defesas muito importantes, terminou o jogo, se não me engano, com 6 defesas contabilizadas, algumas bem difíceis, muito complexas. Estamos falando de um goleiro de 43 anos, renovando o contrato e jogando num altíssimo nível pelo Fluminense. Mas
diante de um adversário como o Manchester City, muito mais poderoso, muito mais bem treinado do que o já bem treinado Al Ahly, esse tipo de risco eu acho que o Fluminense não deve correr. Então, quando a gente fica na dúvida, qual vai ser a cara do Fluminense sexta-feira? Ah, o Fluminense não pode fugir da sua proposta, eu também acho que não. Eu acho que o Fluminense, que é um time agressivo, propositivo, de circulação de bola, de marcação alta, se o Fluminense quiser dar um 180, dar um giro, falar, não, vamos pro outro lado agora, vamos botar 2 linhas de 5, vamos trancar tudo na sexta-feira. O Fluminense não saberá fazer isso, além do risco natural que isso te traz, né? De chamar o adversário durante 90 minutos pro teu campo, você vai tomar um bombardeio e várias bolas provavelmente vão entrar no gol. O Fluminense não tem essa característica, não tem esse DNA. Então, não acho que vai acontecer e nem pregaria isso, uma mudança radical na forma, na abordagem do jogo do Fluminense na sexta-feira. Mas uma adaptação. O Fluminense não poderá dar tantos espaços. Talvez o Fluminense tenha que baixar um pouco mais as suas linhas. Entender a dificuldade que será maior no jogo de sexta-feira do que já foi ontem. E ontem foi difícil. O Fluminense volta melhor para o segundo tempo. O Fluminense dá uma acalmada, dá uma reorganizada na volta para o segundo tempo. Passa a ter um pouco mais o controle do jogo, das ações. O Marcelo faz uma jogada individual, leva o pênalti, para mim pênalti, né? Nenhuma dúvida, pênalti do Percital para cima do Marcelo. E gol do John Arias. Gol do John Arias. E aliás, a gente tem que falar da entrada do John Kennedy também. Depois desse gol, temos a entrada do John Kennedy, que tem estrela, que é iluminado, que já tinha deixado o Cano numa condição cara a cara para fazer o gol, e o goleiro do Al Ahly evitou. E depois disso, depois da defesa do El Shenawy, eu já ia dizer El Shaarawy, do El Shenawy no chute do Cano, o John Kennedy aparece na área para fazer o gol dele, dessa vez tirando do goleiro, mandando uma bola no canto e fazendo 2-0 para o Fluminense. Eficiência foi a marca. Enquanto isso, o Al Ahly continuava acelerando muito o jogo, muita intensidade, muita correria, pouca eficiência. E o Fluminense foi letal no momento que teve que ser, e esse é outro mérito de tudo que a gente viu ser feito pelo time brasileiro ontem. Ok, ele tomou 20 finalizações, ele teve ali a incompetência do Al Ahly como uma aliada, mas não foi só isso. Como eu já citei, Felipe Melo fez grande partida, Fábio fez grandes defesas, André foi eleito melhor em campo. Para mim, até o Martinelli jogou mais do que o André, às vezes até fazendo papel de lateral. É aquela história do saber sofrer? Verdade. Eu não sei se saber, não sei se esse foi o caso de ontem, mas o Fluminense passou pelo sofrimento. O Fluminense resistiu ao sofrimento. E isso é necessário quando o sofrimento se apresenta diante de você num jogo de 90 minutos. Mas quando você tem um adversário pela frente que provavelmente te fará sofrer mais, você precisa tentar achar uma solução para sofrer menos. Eu acho que é só essa chave que o Diniz precisa encontrar, né? É difícil, né? Para o jogo de sexta-feira. Mas não desmerece em nada o que o time fez ontem. O Fluminense pegou um adversário de um nível muito bom. Muito bom. O Fluminense teve, ao longo do ano de 2023, um ano mágico, teve alguns adversários inferiores ao Al Ahly. Poucos times fizeram o Fluminense sofrer tanto como o Al Ahly fez. Poucos. Estamos falando de um ano mágico, de um ano brilhante do Fluminense. Onde ele mete 4 na final do Carioca contra o maior rival, onde ele é campeão da Libertadores, no meio da campanha ele enfia 5 no River Plate, ele se classifica de maneira heróica no Beira-Rio, ele ganha do Boca num jogo mais difícil do que talvez parecesse. Mas aí a gente está falando do Boca, não estamos falando de um adversário qualquer na decisão. É um ano incrível, incrível do Fluminense. E um tijolinho a mais numa vitória, num jogo bem tenso contra o Al Ahly. E tem que ser comemorada. Agora, quando a gente enxerga os riscos do que aconteceu ontem e entende que o Diniz precisa dar uma mudada, fazer alguns ajustes defensivos para sexta-feira, pelo menos a minha intenção, se tiver alguém por aí, clubista e tal, aí paciência, aí o teu filtro torcedor tricolor, a tua sensibilidade vão ter que entrar em campo nessa hora para você perceber. O meu papel é só de apontar fatores que são de preocupação, porque a gente analisa o resultado. Se o resultado fosse uma coisa absolutamente definitiva, não existiria o meu canal, não faria sentido, não teria razão de ser o meu papel de analisar jogos. Bastava dizer, ganhou, tá tudo bem, perdeu, tá tudo mal. E não é isso, né? Não é que ganhou, tá tudo bem. Tem pontos de preocupação, mas tem que comemorar. É uma grande vitória. É uma maiúscula vitória contra o adversário, repito, que ofereceu
muita resistência ao Fluminense, mas sexta-feira o nível de dificuldade vai ser maior. Para sexta-feira, gente, é simples, mas é difícil, né? É simples, mas é complexo ao mesmo tempo. Não dá para tomar a quantidade de contra-ataques que tomou ontem. Não dá para permitir a quantidade de finalizações que o adversário teve ontem, porque é outro nível. É o melhor time do mundo. É o melhor time do mundo no momento, que tem lá os seus desfalques, né? Hoje, por exemplo, contra o Urawa Reds, se você está vendo esse vídeo antes do jogo, que o vídeo está saindo 3 horas antes do jogo, sem Haaland, sem Doku, sem De Bruyne, imaginando o City passando, claro. Complicado. Mesmo assim, mesmo com ausências, pode ser que, né, o Haaland não jogue, por exemplo, na final do Mundial. Ainda assim, é um time de altíssima qualidade, o melhor do mundo, por mais que só tenha tido uma vitória nos últimos 5 jogos, mas é outro jogo, é outro papo. Se ontem foi difícil, sexta-feira vai ser, em tese, muito mais. E o alerta precisa ser feito, sem que a gente tire o brilho de tudo que aconteceu ontem. Chegar numa semifinal de Mundial é para poucos. Passar por essa semifinal, falando dos brasileiros e dos sul-americanos, tem sido para poucos também. Deixou de ser protocolar. E o Fluminense escalou essa montanha. Agora é chegar no topo dela na sexta-feira. O que você pensa? Só sobre gramado e bola. Para fazer justiça. Aí vem, né? O Diniz e o Fábio ontem falaram de um gramado com um corte mais baixo, muito rente, lembrando um pouco gramados sintéticos, apesar de ser natural, e o Diniz não é um entusiasta de gramados sintéticos. O Fábio fala também na questão de uma bola mais leve, mais rápida, que chega com mais velocidade ao gol. E para ser justo, esse apontamento o pessoal do Fluminense tem feito desde o primeiro dia de treinos lá, com a bola que está sendo usada no Mundial de Clubes. Isso não é desculpa. Claro que eles não usaram isso como desculpa, mas obviamente que isso tem um impacto no jogo. E você tem agora 2 dias para tentar se preparar, minimizar, treinar ao máximo com essa bola, com o tipo de campo que vai ser utilizado de novo na final. Todos os jogos são nesse estádio, para pegar a adaptação, o hábito de já ter feito um jogo e alguns treinos para o jogo de sexta-feira. Não acho que isso tenha sido utilizado como desculpa. Eu acho que é um argumento que faz sentido, assim, é um fator. Futebol tem pequenos fatores, pequenos detalhes que se somam e viram a explicação para um resultado. Também acho que esse foi um deles. Não foi o único de dificuldade. Acho que teve o emocional, acho que teve a qualidade do Al-Ahly, a velocidade do Al-Ahly, né? O problema de recomposição do Fluminense, tudo isso aconteceu. E também a questão do campo e também a questão da bola. Eu não tiraria totalmente esses fatores da análise, não. Não acho que isso é desculpa em hipótese alguma, até porque o Fluminense ganhou o jogo, gente. O Fluminense ganhou o jogo. É desculpa, é isso não. O Fluminense ganhou o jogo. A gente não pode sair com uma leitura de que o Fluminense foi o derrotado da noite porque tomou um monte de contra-ataque e 20 finalizações. Eu não aceito isso. Mas também tem um sinalzinho de preocupação aqui, tem uma coisa a ajustar ali. A análise tem que ser com equilíbrio. Com equilíbrio, com bom senso, a gente faz uma análise justa. Quando a gente deixa coração falar, aí vira uma porcaria e o público sabe o que é análise correta, o que não é. Like no vídeo, se você ficou até o final. Tricolores, calminha no coração, sexta-feira vai chegar. Calma. Tá chegando a hora do maior jogo da história do Fluminense. E a gente vai acompanhando aqui no canal. Juízo, boa quarta-feira, tchau!